Olá, alunos do oitavo ano. Agora nós vamos trabalhar no PET 6, a primeira semana. Ela começa trabalhando com a equação do segundo grau. Na verdade, ela coloca um outro nome aí, mas é a mesma coisa de trabalhar falando de equações de segundo grau. Se nós vamos mexer com equações de segundo grau, eu vou dar uma revisão primeiro na equação do primeiro grau. A partir daí, nós vamos dar sequência na próxima aí do segundo grau, que nós temos várias questões para fazer. Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação é aquela expressão que eu já mostrei, expressão numérica, que tem uma igualdade. Um lado é igual ao outro. É aquela brincadeira da balança. Para ser uma equação, precisa de ter uma incógnita, que nesse caso é o x, e precisa ter números. O a e o b aqui representam números. Tá? Esses valores que representam número, eu chamo de coeficiente. Então, nesse caso, por que eu chamei de equação do primeiro grau? Porque a incógnita, que é o número, que é o valor que eu não sei, que é a minha letra x, ela está elevado ao número 1. Porque se eu tenho x, automaticamente é 1x. Então, por isso eu chamo de equação do primeiro grau. Tá joia? Esse b aqui é como se fosse bx elevado a zero. Como se aqui tivesse assim, ó. Assim, ó. Como se existisse aqui 1x elevado a zero. E o meu x aqui, ó, ax vai dar 1, qualquer coisa vai dar 1 ele mesmo, então mantém o x. Qualquer coisa elevada a zero é 1, então por isso, isso aqui tudo vira 1. Então eu posso simplesmente apagar e falo que eu tenho b vezes 1, porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, então b. Então, isso é a minha equação do primeiro grau. Tem que ter uma incógnita que é x e a incógnita x está elevada ao maior valor 1. Resolvido. Exemplo aqui, ó. 2x, quer dizer que o x elevado a 1, mais 5 igual a 0. X elevado a 1 menos 3 igual a 0. 2 terços de x elevado a 1 mais 8 igual a 0. E 5x elevado a 1 igual a 0. Nesse caso aqui, eu tenho o valor de a e de b. Ó. O valor de a é 2. Olha aqui. Montei a minha equação aqui embaixo para me saber. Então, quem que está no lugar do x? Está junto com o x, multiplicando com o x. É o 2, então o a vale 2. Quem é o valor que está sozinho? É o 5. Então, b vale 5. Então, isso aqui é encontrar os coeficientes, tá? Então, na equação do primeiro grau, lembrando, só tem coeficiente a e b. Mas nesse caso aqui, cadê o número sozinho? Não tem. Então, o a é 5 e o b é 0. Não tem b, o b é 0. Então, eu falo que essa aqui é uma equação do primeiro grau incompleta, porque falta um coeficiente, tá bom? Agora, vamos passar para a equação do segundo grau, que é o que nós precisamos trabalhar aqui. Cheguei aqui. Equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau são do tipo ax ao quadrado aqui. Quem que é incógnita? É o x. Mais bx, que é incógnita? X. Mais c igual a zero. O que aconteceu a mais aqui? Já deu para falar. Ó, o x elevado a 2. Nós temos aqui, ó, se eu tivesse apenas do bx para lá, ela mas aumentou aqui 1x ao quadrado. Então, ela virou a equação do segundo grau. Como ela é do segundo grau, eu já tenho o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Aí você pensa, não teria que ser o A aqui? Não, não. Sempre a gente começa com o coeficiente A, onde tem o maior grau, tá? Então, coeficiente A, B, C, se ela for completa. Mas se ela for incompleta, pode faltar o coeficiente B, pode não ter isso aqui, ó. Pode ser assim, ó. Não ter isso. Pronto, faltou B, ela é incompleta. Ou pode faltar o C. Pode ser assim, ó. Também é incompleta. Tá bom? Então tá. Então pode faltar o B e pode faltar o C. Aí tem o que? E ou. Então pode faltar também os dois. Pode faltar o B e o C ao mesmo tempo. Ela pode ser desse tipo. Ax ao quadrado igual a zero. Vamos aos exemplos, então. Então, nesse caso aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero, eu posso pensar assim, ó. Quem que é o meu A? É o que está junto com x ao quadrado. Então, A vale 2. Quem que é meu B? O que está junto com x. Então, B, que está junto com x, é o 5. Quem que é o C? É o que está sozinho. Quem está sozinho é o 3. Como tem A, B e C, eu falo que ela é uma equação, ó, completa. Beleza? Nesse caso, ó, quem que é que está junto com x ao quadrado? É o 1. 1x ao quadrado. Me cortei 1 aqui. Então, é igual a 1. Quem está junto com x? O menos 3. Então, o B é o menos 3. Mas cadê o C? Não tem C. Por isso eu falo que ela é incompleta. Mesma coisa, lado de cá. Quem está junto com x ao quadrado?
o 2/3. Então, A é 2/3. Cadê o que está junto com o x? Ó, quem está junto com o x para ser o B? O B não tem. B é igual a 0. Não tem. E quem está sozinho é o 8. Então, C vale 8. Essa última aqui, ela é do segundo grau? É, porque tem x elevado ao quadrado. Ela tem B? Passou longe de ter B, né? Não tem nada junto com x aqui, então não tem. Ela tem C? Também passou longe, não tem C. Então, aí só tem o A. O A vale 5. Então, nós temos a primeira ali, que é completa, e as outras todas aqui são equações incompletas. Beleza? Só que agora, nós vamos trabalhar com um tipo só de equação incompleta. Só um tipo. Nós não vamos resolver nenhuma equação completa e nós não vamos resolver esse tipo aqui por enquanto, não. De equação incompleta, não. Nós vamos olhar agora esse tipo aqui só. Só esse tipo, ó. Só esse aqui. Tá? Quem que é esse? É quando falta o B. Tá? Nós vamos resolver somente as que faltam B. Por quê? Porque ela tem uma facilidade maior de resolver e você já tem o pré-requisito para resolver ela. Vamos continuar. Quando falta o coeficiente B, ó, o B, que é importante, vamos colocar um B bem, coloquei ele azul para ficar a cor que nós estávamos falando. Isso. Falamos que ela é uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax² mais c igual a 0, porque vai ter um valor aqui junto com o x², vai ter um valor aqui que vai estar sozinho igual a 0. Nesses casos, podemos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, apenas isolando a incógnita x. Entendeu? Porque nesse caso aqui, é a mesma coisa de eu ter uma equação do primeiro grau. Eu vou resolver do mesmo jeito que eu resolvo do primeiro grau, apenas isolando a incógnita x. Como nós vamos fazer isso? Aqui agora, dentro do PET 6, como que nós vamos resolver isso aí? Então, peguei a primeira questão do PET. Nós temos aqui uma questãozinha assim, para a gente dar uma pensada em como que ela foi resolvida, porque ela está feita, e a partir dela nós vamos fazer os exemplos que foram solicitados abaixo. Tá bom? Então, aqui, aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Na verdade, eu estou aplicando uma resolução de uma equação de segundo grau incompleta. Olha aqui a questão, o probleminha que nós temos. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado. Opa, isso aqui é importante, ó, terreno quadrado. De lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ah, então já vi, ó, é esse aqui, ó, esse de azul. X metro, ele é quadrado. X vezes x é x ao quadrado. Então aqui está a área dele, ó, x ao quadrado. E falou que a partir daí, né, ó, ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação, pediu para ampliação do terreno em 90 metros quadrados, para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Então, eu tinha aqui x ao quadrado, uma quantidade que eu não sei quanto de metro, que está incógnita, x, mas ele pediu para aumentar 90 metros quadrados. Tá bom? A partir daí, nós já podemos descobrir algumas coisas. Ó, a expressão algébrica que descreve a metragem total da área projetada pelo engenheiro em função da medida x do terreno, quadrado original, é uma equação quadrática, ou seja, uma equação do segundo grau, uma equação que tem um x elevado ao quadrado, ou equação polinomial do segundo grau. Eu falo mais fácil, equação do segundo grau que é mais fácil de falar. Essa expressão é, então vamos ver, a área total disso aqui, a área toda disso é o quê? Ele falou que o total, olha lá, que ele quer é 414. Então vai ter esse pedaço, essa área, mais essa área que tem que dar um total de 414. Então fez, ó, x ao quadrado, passou para cá, x ao quadrado, mais 90, que é igual a, bem, ao valor total que eu queria, 414. Beleza. Agora, nós temos aqui uma explicação de como que a gente resolve uma equação do segundo grau, quando ela falta o valor, né, de uma letra, como, por exemplo, a letra B. Eu vou cortar isso aqui, né? Talvez possa confundir vocês, eu vou cortar isso aqui. Eu vou direto na resolução. Beleza, vou direto na resolução aqui para vocês. Eu montei aqui separado e eu vou ensinar como que a gente resolve. Gente, é a mesma coisa da equação do primeiro grau. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou isolar o x, que eu vou descobrir o valor desse x.
Então, vamos lá. Ó. X ao quadrado é igual... Quem está do lado de lá? 414. Continua o 414. Só que eu vou pegar esse 90 e vou jogar para depois do igual. Depois da igualdade. Ó. Se eu vou jogar para depois da igualdade, ele muda o sinal. Se aqui está mais 90, ele passa para lá menos 90. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou resolver essa conta. Então, primeiro, eu vou continuar. Ó. X ao quadrado é igual a... Vamos resolver a conta. Então, eu cheguei a um valor de 324. Agora, o que eu vou fazer? Preste atenção nesse quadrado aqui. Quando eu passo de um lado para o outro na equação, eu tenho que inverter. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o x sozinho e vou pegar e passar o quadrado para o lado de lá. O que é o inverso de levar ao quadrado? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Quanto que é 2 ao quadrado? É igual a 4. Não é isso? Quanto que é a raiz quadrada de 4, então? É 2. Então, olha, se eu pegar... Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz quadrada e elevar ao quadrado e a raiz quadrada, um é inverso do outro. Por exemplo, se fosse 3 ao quadrado, seria 9. Quanto que é a raiz de 9? Raiz de 9, aí eu cairia no 3. Não é isso? Porque um é o inverso do outro. Então, o inverso de elevar ao quadrado é a raiz quadrada. Só que tem um negócio. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4 positivo. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4 positivo do mesmo jeito. Então, não tem como eu ter uma raiz quadrada negativa. Então, toda vez que eu fizer isso, eu faço assim. Pego o quadrado, transformo para o lado de lá, é igual. Aí aqui eu tenho uma coisa diferente, uma coisa nova. E é o quê? É o mais ou menos que eu vou colocar. Por que eu coloquei esse mais ou menos aqui? Então, eu peguei o quadrado, transformei para o lado de lá em raiz, só que essa raiz eu coloquei antes um mais ou menos. Vamos entender de novo aqui. Ó. Se eu pegar aqui ó, o 2 e elevar ele, né, elevá-lo ao quadrado, eu vou encontrar como resposta o 4. Mas se eu continuar pegando o menos 2 e fizer a mesma coisa, elevar ao quadrado, eu também encontro como resposta o 4. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é igual a quem? Olha aqui, é a mesma coisa de menos 2 vezes menos 2, que vai continuar sendo, ó, menos com menos, mais, todo jeito vai ficar positivo. E 2 vezes 2 é 4. Pronto. Então, espera aí. Então, o inverso disso aqui, ó, se 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4, a raiz quadrada, que é o inverso de 4, pode dar tanto 2 quanto menos 2. Isso mesmo. Então, por isso, a minha raiz quadrada aqui vai dar tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Então, na hora que chega nesse ponto, eu vou fazer isso aqui. Ó. X é igual a... Aí eu vou ter duas respostas. Uma usando o valor positivo e outra usando negativo. Tá? Quanto que é a raiz de 324? 18. Então, vai dar 18 positivo, tá? E 18 negativo. Então, eu posso vir aqui também e colocar o quê? Pegar esse mais ou menos aqui, ó, e colocar ele aqui. Porque vai ser, como resposta, mais 18 e menos 18. Ou então eu separo. Eu posso colocar x é igual a 18. Aí eu coloco aqui, ó, e... Então, 18 positivo, 18 e x é igual a menos 18. Tenho duas respostas. Só que tem um problema para vocês aqui. Quando eu estiver mexendo, toda vez que eu estiver mexendo com medidas, eu não tenho medida negativa. Você vai chegar na loja e me dar menos 5 metros de pano. Tem como? Não tem. Você pode pedir 5 metros de pano, mas menos 5 metros não tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, eu vou deixar vermelho esse pedaço aqui, ó. Vou deixar esse pedaço aqui todo vermelho. Ou aqui, ó, para mostrar que eu estou cortando ele. Eu não vou utilizar esse valor. Eu vou utilizar apenas x é igual a 18. Por quê? Vou colocar aqui. Não tenho medidas
negativas. Por quê? Porque eu estou mexendo aqui num problema. Eu quero descobrir a medida do x aqui. Se eu tenho uma medida, eu tenho essa medida, não pode ser negativa. Então, o x aqui, esse lado aqui, vale 18. Por isso, eu vou usar como resposta apenas o 18. Então, eu vou pôr que o x é igual a 18. Pronto, 18 o quê? 18 metros. Então, está aí a resposta da minha atividade. Tá bom? Então, eu expliquei de uma maneira mais simples. Então, eu resolvi a mesma coisa de uma equação do primeiro grau. Tá bom? Resolvi do mesmo jeito. Só nessa hora que é diferente. Ó, na hora que eu pego o quadrado e jogo para o lado de lá, eu coloco mais ou menos e ponho a raiz. De quem? De quem tiver lá. Eu vou ter mais ou menos 18. Eu vou usar x igual a 18 e x igual a menos 18. Eu não tenho raiz negativa. Vou fazer mais bonitinho. Aí ficou melhor. Cortei o menos 18. Aí deixei apenas o mais 18 para a gente identificar. Eu mostrei que eu cortei o menos 18. Tá bom? Então está resolvido. Então o que eu faço? Eu faço igual a equação do primeiro grau. Isolo a letra e nesse lugar do x ao quadrado transformo em mais ou menos resolvo normalmente. Voltamos então para o PET. Foi a mesma coisa que eu fiz. Olha, x ao quadrado mais 90 igual a 414. Ele passou o 414 para antes da igualdade. Ficou x ao quadrado menos 324 igual a zero. Aí depois ele jogou 324 para depois, olha lá. Jogou para depois. Ele encontrou o A, B e C e jogou 324 para depois. Depois que ele jogou, ele calculou qual era o valor das raízes, ou seja, mais ou menos 18. Seria a raiz da equação. Só que, olha o que ele respondeu. A medida do terreno é 18 metros. Ele cortou o menos 18, porque não pode ser negativo, e usou 18 positivo. Tá bom? Aí eu te pergunto, por que ele jogou ele para cá? Ele jogou para cá apenas para indicar quem que era o A, o B e o C, para mostrar que o B é igual a zero. Então, toda vez que você tiver uma equação de segundo grau onde o B foi igual a zero, pode resolver dessa forma. Tá bom? Então, resolução. Com isso, eu já tenho aqui todas as questões aqui resolvidas. Tá? Vou pegar aqui algumas aqui, vou pegar a primeira, para não ficar muito longo, e escolher uma delas. Não, vou pegar essa daqui, ó. Vamos pegar essa daqui. X ao quadrado menos 36 igual a zero. Letra C, e vamos resolver. Então, vamos fazer a conta aqui. X ao quadrado menos 36 igual a zero. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o 36 e vou jogar para depois da igualdade. Ah, professor, mas não falou que tem já S falta o B? Olha, só tem o A, que é o 1, e o C, que é quem? Menos 36. Então, beleza. Então, vamos jogar o 36 para depois da igualdade. Aí fica x ao quadrado é igual, como o 36 vai para o lado de lá, ó, ele troca o sinal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o quadrado aqui e transformar em raiz quadrada do lado de lá. Mas antes eu vou colocar x é igual a. Aí, ó, transformei o quadrado em mais ou menos raiz. De quem? Quem está lá? 36. Aí agora eu vou ter como resposta o quê? Eu vou ter x é igual a. Vou ter o mais e menos. Então, posso colocar aqui, ó, raiz de 36, né, mais ou menos, dá mais ou menos 6. Então, eu coloco mais ou menos 6. Então, eu vou ter como resposta x igual a 6 e como resposta x igual a menos 6. Essas aqui são minhas duas respostas, x igual a 6 e x igual a menos 6. Tá? Aí vamos colocar. Posso colocar como conjunto de solução e dar a resposta lá. Então, vamos lá para a questão. Aí, cheguei na questão. Achei mais ou menos 6. Então, a solução que eu coloco é um S é igual a chaves. Sempre eu coloco o menor primeiro. Quem que é menor? Menos 6. Então, menos 6 e mais 6. Tá bom? Então, aqui eu fiz uma resolução para a gente relembrar aí como que a gente faz. E baseado na primeira também que eu resolvi a parte. Então, vamos fazer mais rápido aqui, tá? Quem que é o meu A? Que está junto com x ao quadrado. Então, A igual a 1, que é 1x ao quadrado. Quem que é meu B aqui? Não tem.
Não tem B aqui. Então, B igual a zero. B igual a zero. Quem que é meu C? É o número que está sozinho. Então, é menos 9. Então, eu vou montar. Ó. X ao quadrado não é igual a menos 9. Joguei o 9 agora para depois da igualdade, ficou positivo. Vou pegar o quadrado aqui e transformar em mais ou menos raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 9. Quanto que é mais ou menos raiz de 9? É mais ou menos 3. Solução, coloco sempre o menor primeiro em ordem crescente. Então, o menor é o menos 3. Então, menos 3 e 3. Letra B. O meu A está junto x ao quadrado é 1. O B não tem. E o C é menos 4. É o que está sozinho. Jogo o 4 para lá, fica positivo. X é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Solução, quem vem primeiro? O menor. Então, menos 2 e 2. Esse eu já resolvi. Só lembrando, quem está sozinho, o 1. 1x ao quadrado. Desculpa, quem está junto com x ao quadrado é 1. Então, 1x ao quadrado, então A vale 1. Não tem o B, que não tem ninguém junto com x. E quem está sozinho, o menos 36, que é o C. Já resolvi essa separado para vocês. Olha uma outra diferente agora. Olha o que aconteceu aqui. Quem que é meu A? Está junto x ao quadrado, é 1. Quem que é meu B? Não tem. Quem é meu C? Está sozinho, mais 9. Está aqui. X ao quadrado é igual, joguei o 9 para lá, ficou menos 9. Aí ficou x é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Mas espera aí. Que número que é ao quadrado dá um número negativo? Não tem como, não existe um número nenhum que vai dar negativo. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, então mais 9. Então, quando acontecer de ter uma raiz quadrada de número negativo, não tem solução. Então, ó, pus aqui, ó, símbolo que não existe. Então, eu coloquei, como não existe raiz quadrada de número negativo, a solução é vazia. Ou seja, você põe a solução e não coloca nada lá dentro de resposta. Tranquilo? Restante aqui, ó. Aqui também, ó. Quem que é meu A? É 1. Quem que é meu B? Não tem. Quem que é meu C? Menos 16. Quem que é meu A? Menos 1 agora. Quem que é meu B? Não tem. Quem que é o C? 4. Quem que é o A? Aí você pensa assim, ó, peraí, o A aqui colocou trocado. Essa questão aqui, desculpa aí. Corrigir que apareceu um menos aqui, não existe não. Quem que é o A? É 1. Quem que é o B? É 0. Quem que é C? Menos 3. Aqui, quem que é o A? Aqui que tem, ó, menos 1. Quem que é B? 0. Quem que é C? 81. Resolvi, joguei o 16 para lá, peguei o quadrado, transformei em mais ou menos raiz, resolvi a raiz de 16, dá mais ou menos 4. O menor vem primeiro, menos 4 e 4. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um menos aqui e tenho um menos aqui. O que eu posso fazer? Posso multiplicar tudo por menos 1. Então, multiplica aqui tudo por menos 1, fica tudo positivo. Aí fica x é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a raiz de 4 dá mais 2 menos 2. Solução, menos 2 e 2. Joguei o 3 para lá. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Tem como calcular a raiz de 3? Tem. Mas dá um número muito complicado. Então, eu prefiro deixar quieto. Menos raiz de 3 e mais raiz de 3 como solução. Não tem problema nenhum. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Deu negativo. Ó, 81 para lá ficou negativo. Multiplico por menos 1. Como ela é uma equação, gente, posso multiplicar esse lado e esse lado por menos 1. Ao multiplicar, fica tudo positivo. Tá? Como é uma balança, se eu multiplicar os dois lados, não faz diferença nenhuma. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 81, dá mais ou menos 9. Solução, menos 9 e 9. Tranquilo? Isso você só vai aprender na hora que estiver fazendo. Isso aqui, gente, é só prática. Só fazendo que aprende. Apenas olhando não vai aprender nada. Questão 2. Nós temos na questão 2 assim. Uma loja vende um espelho que tem o formato de um quadrado, com lado medindo x metros, pelo valor de R$800. Opa, ele é um quadrado, já falou, o lado mede x. E o valor, né, total é R$800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja, indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho, em função da medida do seu lado. Então, vou desenhar aqui um quadrado. Aí, o espelho falou que ele é quadrado. Falou que um lado tem que medir x, e o outro lado também tem que medir x. Então, eu tenho, ó, um lado medindo x e o outro lado medindo x. Aí pediu, ó, desenhe o esquema, ele indicando as medidas dos lados, já fiz. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho,
em função da medida do lado. Então, a expressão algébrica que eu quero aqui vai ser o quê? Vai ser esse x vezes esse x. Então, eu posso dizer x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Pronto. Um lado vezes o outro é igual a x ao quadrado. Agora vamos à letra B. Sabendo que a área total do espelho vendida pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço por metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros do seu lado. Eu coloquei essa informação aqui, porque eu vou precisar dela, né? Ela está lá atrás falando que o valor pago, aqui ó, o valor pago foi de R$800, tá? Eu já coloquei ele aqui para a gente facilitar. Então vamos lá. Falou então que a área total do espelho vendida é de 6,25. Então o que eu posso falar aqui? Eu posso falar aqui x ao quadrado, que é a área total, é igual a 6,25. O que eu posso fazer? X é igual. Vou transformar esse quadrado em mais ou menos raiz do lado de lá. Então, eu coloquei x é igual, transformei o raiz para o lado de lá, mais ou menos raiz de 6,25. Agora ficou gente na dúvida. Como que eu vou calcular essa raiz de 6,25? Eu vou fazer aqui na frente para mostrar aqui. Ó. Eu vou colocar aqui. Quem que é 6,25? É 625 dividido por 100. Eu vou multiplicar aqui. Ó. Isso é 6,25 centésimo, não é? Então, a mesma coisa que transformar isso aqui para uma fração. É a mesma coisa de 625 centésimos, não é? Isso. Só que eu tenho que descobrir a raiz quadrada disso. Então, aqui antes, eu tenho que ter o quê? Uma raiz quadrada. Acho que agora ficou fácil para você fazer. Eu posso calcular quanto que é a raiz quadrada de 625. 625, raiz quadrada, vai dar 25. Porque 25 vezes 25 é 625. Então, em cima vai dar 25. Quanto que é a raiz quadrada de 100? Quem vezes quem dá 100? 10. 10 vezes 10 é 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, olha a resposta que eu encontrei. 25 décimos. Transformando agora para número decimal, ó, transformando, temos. O que é 25 sobre 100? É 2,5. Tá? Só que tudo nós estamos falando aqui é o quê? Olha aqui, em metros. Então, 2,5 metros. Então, beleza, já tenho agora a resposta. Então, x é igual a mais ou menos 2,5 metros. Beleza? Então, pronto. Só que eu não vou usar o negativo. Por que eu não vou usar? Eu vou usar apenas o positivo. Então, x é igual a 2,5 metros. Porque o negativo eu não tenho. Como é que eu estou falando com a medida de um espelho? Então, não tenho, né? Então, beleza. Só que, olha o que falou. Calcule o preço do metro quadrado. R$800 é o valor total, né? O valor total da área que eu tenho. 2,5 ao lado. Então, já tenho aqui medida do lado. 2,5. Pediu, ó. Calcule o preço por metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros do seu lado. Então, vamos lá. Quando eu tenho, nesse caso, 2,5 metros, em centímetros, é o quê? 2 metros dá 200 centímetros. Então, aqui x é igual a 250 centímetros. Então, já tem a resposta em metros e já tem a resposta em centímetros aqui. Então, essa parte que pediu, eu já estou com ela resolvida. Ó. Só que pediu aqui para descobrir o preço do metro quadrado. Não é R$800 o espelho todo? O metro quadrado todo, ó, o total da área não é 6,25? Então, eu vou fazer uma conta fácil. Eu vou fazer 800 dividido por 6,25.
25. E vou encontrar o preço por metro quadrado, que vai dar R$ 128. Então, encontrei o preço por metro quadrado. Vou até colocar por metro quadrado. E encontrei aqui as medidas do lado. A letra C agora está assim. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Quanto que é o comprimento de cada lado que eu encontrei? 2,5, não é? Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Então, vou desenhar um quadrado. Em vez do lado estiver medindo 2,5, vou colocar o lado medindo apenas 2 metros. Aí, o lado de cima mede 2 metros e esse lado de cá, vou colocar esse lado oposto, que também mede 2. Vou colocar um M de metro, mostrar que é 2 metros, e M de metros. Pronto, já tenho aqui o desenho, vou aumentar o tamanho dele, né? O meu espelho aí, medindo 2 metros e medindo 2 metros, 2 metros, 2 metros. O total da área dele seria 4 metros quadrados. Tá bom? Mas pediu apenas para colocar um desenho com as medidas em metros. Agora, a outra pergunta, letra D. Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Então, vamos aqui. Eu posso fazer primeiro a área. A área é o quê? A área seria igual a quem? A 2 vezes 2, que daria 4 metros quadrados. Por que a área? Eu descobri um lado vezes o outro, qual é o espaço ocupado pelo espelho. Já o perímetro, eu preciso dar uma volta ao redor da figura. Então, vamos lá. Perímetro agora, eu teria que fazer, perímetro, eu vou fazer o quê? Perímetro, eu vou ter 2 metros em cima com 2 metros embaixo. 2 mais 2. 2 metros do lado de cá e mais 2 metros do lado de cá. 2 metros, mais 2 metros aqui, mais 2 metros aqui. Então, mais 2. Poderia ter feito também 2 vezes 4. São 4 lados. Cada lado mede 2. Poderia ter feito 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. Aqui também fazendo a conta dá 8. Ou poderia ter feito 2 vezes 4. Que seria igual a 8. Só que isso aqui em metro quadrado, porque quer saber quantos quadradinhos a área, né? A área em metros quadrados, quantos quadradinhos teria aqui dentro. Mas aqui o perímetro é descobrir a medida em volta. Então, a medida em volta é medida que eu dou andando, em metros. Então, aqui eu teria 8 metros, e aqui também eu teria, né, a mesma coisa, 8 metros. Resolvi de duas maneiras aí. Cada um escolhe a maneira que achar melhor. Achei o perímetro e a área. Outra pergunta. Depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em contorno do espelho. A loja cobrou R$ 15 por metro de moldura. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e pela moldura? Então, quem que é a moldura? A moldura fez o contorno da figura. A moldura fez o perímetro. Então, a moldura, a mesma coisa de eu ter falado aqui, que teve o perímetro. O perímetro é 8 metros. Então, teremos 8 metros de moldura. Tá? Só que falou que a loja cobrou R$ 15 por metro de moldura. Ficando, vamos colocar 15 vezes 8. Que vai dar R$ 120. Beleza, então a moldura já está pronta. Né? Nós teremos 8 metros em volta da moldura. Só que nós temos ainda o preço do meu espelho. Lá atrás, nós calculamos quanto que é o metro quadrado. Então, tenho que o espelho deu 4 metros quadrados. 4 metros quadrados de espelho, ficando, vamos lá, ver o valor lá atrás,
valor por metro quadrado aqui, ó, R$ 128 o metro quadrado. Então, eu vou colocar 4 vezes 128, que vai dar um total de 512 reais. Vou até colocar um debaixo do outro aqui, que aí a gente facilita na hora de fazer a conta. Ó. Aí eu vou somar tudo, vou colocar aqui, ó, somando. Nós vamos ter R$ 632 pagos. Pronto, terminamos a letra E. E aqui finalizamos o nosso PET. Semana 1 do 8º ano, do 6º PET. Gente, preste atenção só nas continhas, faça com calma. Às vezes eu faço com pressa, mas dá um pause, olhe conta por conta, tente entender, tá bom? Então tá aí, mais uma semana terminada aí, vamos colocar em dia, já vamos mandar brasa aí o nosso PET 6. E na semana 2, nós vamos fazer o outro tipo de equação do segundo grau incompleta. Aí nós vamos resolver através do método da fatoração. Tchau!